Oi Paulo, tudo bem? Estou aqui hoje para falar sobre o lançamento da campanha Paz Consumidor. Tivemos aí o Dia do Consumidor no dia 15, então o programa Alimente Seguro Paz, que é um programa mantido pelos S, né, pelo Sistema S, trouxe a campanha Paz Consumidor para Manaus, fazer esse lançamento para sensibilizar a nossa população para ter uma refeição sadia, uma refeição segura. Eu vou ter hoje aqui com você ainda a nossa consultora Luciana, que vai explicar e dar boas dicas, excelentes dicas para os teus telespectadores de como manter uma cozinha organizada e uma refeição segura. Tá? O Senac, ele é um dos mantenedores da campanha e nós temos lá os cursos de boas práticas na manipulação de segurança de alimentos. Um dos cursos começa agora em abril e o telefone de contato é o 3215-7188. Então, Paulo, era essa a dica que eu queria dar para vocês. Agora vou te trazer a consultora Luciana, que vai dar aquelas dicas especiais para você e para os teus telespectadores, tá? Eu sei que você é um conhecedor desse assunto, mas quanto mais a gente souber e manter aquela alimentação segura, melhor, você não acha? Oi, Paulo. Eu sou Luciana, nutricionista, consultora do Senac, do programa Alimentos Seguros. Estou aqui para dar algumas dicas de como trabalhar melhor os alimentos para evitar a contaminação alimentar. Espero que você e seus telespectadores gostem e aproveitem bem essas dicas. Bom, começando, nós falamos muito na cozinha sobre os perigos que rondam, né, a nossa alimentação, que muitas vezes contamina os nossos alimentos, né? Um deles é o perigo biológico, composto pelas bactérias, fungos e micro-organismos que trazem alguns tipos de doença para a nossa saúde. Outro perigo também é o perigo químico. Onde nós encontramos isso? São os desinfetantes, inseticidas, que muitas vezes a gente não organiza na cozinha e deixa em locais que podem contaminar os alimentos, né? O terceiro perigo são os perigos físicos, que é aquela espinha de peixe, aquele prego, aquela pedrinha no feijão que a gente encontra e que pode prejudicar a nossa saúde. Mas nós vamos enfatizar hoje o perigo biológico. Por quê? Porque ele está presente em todo o ambiente e traz riscos à nossa saúde e não está visível a olho nu. Nós precisamos de um microscópio para observar essas bactérias, esses micro-organismos, né? Manaus é uma região muito quente, né? E isso favorece o desenvolvimento, a multiplicação bacteriana, tornando mais arriscado a manutenção de alimentos à temperatura ambiente. Na cozinha, nós vamos dar várias dicas de como organizar melhor essa cozinha para evitar essa contaminação alimentar, né? Um exemplo é o lixinho que a gente costuma colocar em cima da pia, né? E isso pode trazer contaminação para os nossos alimentos. Também aquela esponja que eu costumo deixar imersa em água, né? Procurar deixar ela sequinha, né? Para evitar a multiplicação de bactérias. O nosso lixo também, não deixar ele transbordando, procurar utilizar lixeiras com pedal para evitar tocar também, porque dessa forma a gente pode contaminar os alimentos também. Em outro momento, o que acontece também é que nós deixamos panelas com arroz, com sobra de feijão em cima do fogão do almoço para o jantar. Isso é um ato muito arriscado também. O que acontece? Favorece o desenvolvimento microbiano e aí pode levar a várias intoxicações alimentares também. Como eu já falei, as bactérias se multiplicam com uma facilidade muito grande aqui no Amazonas. E aí nós damos exemplos, né, em placas de análise de laboratório de que os panos sujos contêm uma quantidade muito grande de colônias de bactérias, em comparação com o pano limpo, que já tem uma quantidade menor de colônias de bactérias. A mão suja também mostra uma placa com uma contaminação muito grande de bactérias, com várias colônias, né? E se a gente toma cuidado de higienizar a mão adequadamente, esse risco diminui muito. A quantidade de micro-organismo que a gente pode passar para o alimento é muito menor. Outra situação são os alimentos que nós consumimos crus. É necessário que nós façamos uma higiene adequada desses alimentos. De que forma? Lavando folha a folha, um exemplo do alface, e depois deixando de molho por 15 minutos numa solução de água com cloro. Dessa forma que a gente consegue realmente garantir que esse alimento esteja realmente saudável e bom para o consumo.
Outra dica importante é de como organizar a nossa geladeira. De que forma podemos organizar para que os alimentos ali acondicionados sejam mantidos de maneira adequada. Vamos procurar manter na parte inferior da geladeira os hortifrutis e os alimentos que ainda não foram higienizados. Na parte do meio e na parte superior, vamos procurar colocar os alimentos que já estão prontos para consumo, para que evite a contaminação desses alimentos. E atentar também para a temperatura adequada da geladeira, para que ela não esteja muito alta, esteja entre 4 e 7 graus mais ou menos, para que realmente os alimentos sejam mantidos e evitar que as bactérias se multipliquem com tanta facilidade. Bom, Paulo, então essas são as minhas dicas, espero que vocês, seus telespectadores, tenham aproveitado bastante e que as donas de casa consigam manipular os alimentos melhor e com mais segurança alimentar. Tchau, Paulo, obrigada.